E vocês depois se ajoelham para aquilo que vocês não fizeram. É obra dele, mas sem vocês não aconteceria. Me diga, vocês querem mistério maior do que esse? Quantas vezes eu me admiro, eu na minha capelinha lá em casa, na minha capelinha de bispo, às vezes eu lá ajoelhado diante do Santíssimo, aí começa a rir, eu digo, mas que doidice, né? Eu ajoelhado e adorando o que eu mesmo fiz, mas não fui eu, e por isso é maior do que eu. Eu sou somente pobre instrumento dele. E quanto mais eu desaparecer, mais é ele. Vejam como é bonito o nosso ministério. Vejam como é bonito ser padre. Como é bom ser padre. Como é grande ser padre. Mas só devia ser padre quem sabe sonhar. Só devia ser padre quem tem poesia. Só devia ser padre quem sabe entender as coisas do céu. Quem pensa rasteiro, quem é grossão, não devia nunca ser padre. É como jogar pérola para porco. Entende? Não adianta nada. Pois bem, então vou repetir. O padre é sacerdote para o altar, para o sacrifício eucarístico. Tá certo? Mas engana-se quem reduz o sacrifício eucarístico ao altar. Atenção. É exatamente porque o padre oferece com o povo e em nome do povo o sacrifício da missa, que o sacerdote deve fazer da própria vida uma continuação do que celebrou no altar. Nós conversamos sobre isso ontem à tarde. A minha missa no altar deve ser missa na minha vida. É toda a vida do padre, atenção, que se torna uma libação. São Paulo dizia, eu fui oferecido em libação. O que é a libação? Aquele barrufo de vinho que se jogava em cima da vítima que ia ser sacrificada. São Paulo diz, eu sou a vítima. E o meu sangue é a libação. O sangue vai cair no meu corpo. Eu fui oferecido em libação. Você, padre, que foi separado para o Evangelho. Você que foi tornado posse de Cristo, sacerdote. A sua vida tem que ser como a de Cristo, uma existência para o Pai e para os irmãos. Por isso que quando eu falei de Cristo o tempo todinho, eu estava querendo falar de vocês. Quando eu falei de Cristo, eu estava querendo dizer o que é que a gente deve ser. O que é que um padre é. Presença viva dele, todo para Deus, todo para os outros, na obediência ao Pai, até a morte e morte de cruz. Eu estava falando de vocês, porque pelo sacramento da ordem, vocês serão ele, e ele será vocês. Vejam, então a missa do padre é a vida toda, ela sai do altar e escorre pela vida toda. Porque oferece o sacrifício da missa, o sacerdote vai se configurando com Cristo sacerdote em toda a sua existência, fazendo de toda a vida, como o seu Senhor fez, uma pró-existência. Assim, a oferta celebrada no altar vai tomando conta de toda a vida do padre, de modo que ele se oferece em Cristo e com Cristo, nas diversas atividades pastorais, na oração, na celebração dos sacramentos, no aconselhamento, na pregação da palavra de Deus, na promoção humana do seu rebanho. Tudo isso eu posso fazer, mas tudo isso deve nascer da minha missa. Tudo isso deve ser continuação da minha missa. Tudo isso deve ser uma expressão da minha missa. Tudo se torna sacerdotal. Mais ainda, toda a vida do padre se torna sacerdotalizada. Se o padre não colocar no centro de sua vida o altar, ele perde o foco. Se o padre não colocar no centro da sua vida o altar, ele priva suas diversas atividades, os diversos aspectos da sua existência, do eixo que dá sentido, eficácia, realização,
a sua existência como cristão e como padre. Quando você, padre, quando você se diverte, tem que se divertir como padre. Suas amizades, você as tem como padre. Sua doença, você a vive como padre. E a sua morte, você a vive como padre. É a sua vida todinha. Daí também a importância da missa diária. Olha, meus filhos, dia 15 de agosto que vem, eu vou completar 18 anos de padre. 18 anos. Até hoje, desde 15 de agosto de 92 até hoje, eu nunca passei um dia sem celebrar a missa. E com a graça de Deus, eu haverei de morrer sem deixar só na sexta-feira santa e no sábado santo. Porque aí é a igreja que manda. Entende? Já celebrei a missa em cima de mala, em penteadeira de quarto de hotel. Quando eu fui para a Terra Santa, que estive no Egito, na Arábia Saudita, na Jordânia, celebrei a missa no quarto do hotel. Aí eu levo logo as coisas. Pode crer, a primeira coisa que eu penso no dia, qual é a hora da minha missa hoje? Pronto. Essa semana mesmo, né? Eu não sabia, eu ia pregar no Carmo, não sabia que não era missa, era só novena. Eu pensava que era missa. Aí quando liguei para o Frei Salles, quase meio-dia, o Frei Salles disse, olha, é só pregação, não tem missa não. Eu digo, eita, que eu não celebrei a missa. Aí logo depois do almoço, disse para o menino, prepare ali. Aí pronto, celebrei. Pronto. 20 minutos, sem enfeite, celebradinha direitinha, né? No decoro, assim, arrumadinha. Pronto. A Santa Missa. Tá certo? Veja, a missa é o foco da nossa vida. Tá certo? Bom, eu termino já, ficou longo demais esse negócio. Eu já estou com pena de vocês e o horário já acabou, me estão aperreado já ali. Mas veja, exatamente, este estar com Cristo e em Cristo, diante do Pai e em cada Eucaristia, faz com que o sacerdote tenha muito claro, atenção, que não é melhor do que ninguém. O padre é apenas um pobre homem, um pobre cristão, vaso de eleição e vaso de argila. Por isso ele sabe ter compaixão de todos. Diz aqui a carta aos Hebreus, né? Ele sabe ter compaixão dos que caem. Um padre que seja muito santo, mas não saiba ter pena dos pecadores, que não saiba ter compaixão e paciência, não devia ter sido padre. É muito santo, mas devia ter sido monge, eremita, lá longe. Porque o padre é pai. Deve ter paciência, deve ter compaixão, tá certo? Deve saber o ritmo de cada um. Deve saber tirar o melhor de cada um, exigir o melhor de cada um. Mas nunca mais do que cada um pode dar. Porque ele próprio conhece as suas fraquezas. Veja, essa é a nossa missão, é bonita demais. Tá certo? E no sacrifício de Cristo eu coloco tudo. Veja, pois bem, eu vou. Então, é como Jesus, a pastoral de Jesus, a gente viu como era, pessoal, pessoa a pessoa. Assim deve ser a nossa. Bom, eu vou terminar esse negócio aqui porque não vai dar tempo. Mas só mais uma coisa. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão quem foi chamado por Deus como Arão. O sacerdócio não é direito de ninguém. Vocês não podem forçar a igreja a ordenar vocês. Esse é outro erro muito comum hoje. Se esse bispo aqui não me ordena, ora, aí eu faço uma conta bem rápida. Na igreja tem cerca de 3.500, 4.000 bispos. Não é possível que pelo menos uns 10 desses seja doidinho. Tem que ter doidinho. Então eu pego um doidinho que me ordena. Não. Está errado. Não é direito. Não é reivindicação minha. O sacerdócio é dom de Deus. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão quem foi chamado como Arão. É graça. Por isso essa doidice. A mulher tem o direito de ser padre. Nem mulher, nem o homem. Não tem direito de ser padre, não. É padre quem Cristo chama. E Cristo, que é o dono da igreja, só chamou o homem, acabou-se.
Tá certo? As mulheres nunca serão padres. Isso é doutrina definida pela igreja. Quem discute isso ainda, afasta-se da fé católica. Isso é doutrina definida, isso não pode mais ser discutido. Em 1992, na festa de Pentecostes, João Paulo II definiu. Não era definido. João Paulo II definiu. E o magistério ordinário definitivo é definitivo. É infalível. Ah, não foi proclamado dogma. Epa, cuidado com as palavras. Só se precisa proclamar dogma quando é doutrina nova. Que mulher não é padre, isso é desde o começo da igreja. O Papa não proclamou nada novo, apenas amarrou. O que foi que o Papa disse? Isto que a igreja sempre fez, eu, com a minha autoridade apostólica, e diz assim mesmo, como sucessor de Pedro, com a autoridade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, declaro que a igreja não tem nenhuma autoridade para ordenar, para conferir o sacerdócio às mulheres. E esta sentença é definitiva. E se um papa mudasse? É herege. É verdade, é herege. Não é como no governo que um faz e outro desfaz. É herege. Se um papa ensinar uma coisa contra a fé da igreja, é heresia. Se um papa ordenasse mulher, eu romperia a comunhão com ele. Eu, bispo, aí um bispo está dizendo, olha, eu romperia, eu negaria a comunhão a ele. Romperia. É herético. Tá certo? Seria obrigado a ir para a igreja ortodoxa. Infelizmente. Tá certo? O Senhor da igreja é Cristo. É Cristo. Tá certo? Então veja, não é direito. É graça. Vocês não têm direito nenhum de ser padre, nem eu de ser bispo, nem de ser padre. É graça de Deus. É graça de Deus. Não esqueçam disso. Viu, seminaristas? Não esqueçam. Nunca esqueçam. O ministério, o sacerdócio, não é nosso. Não é nosso. É dom recebido. É confiado à igreja. Meus filhos, eu ainda teria mais coisa a dizer. Vão no meu site e entre. O nome do artigo é Pensamento sobre o Sacerdócio. E leiam o resto. Porque ficou mais comprido do que o que eu pensei. Tá certo? Pronto, o que eu espero é que isso mostre a vocês a preciosidade, a beleza, a santidade e a responsabilidade da nossa ordenação. Eu só vou dizer mais uma frase que eu escutei de um bispo do Oriente, que eu queria que vocês guardassem no coração. Vocês, como padres, serão celibatários. Viu? Eu digo já a frase do bispo. Isso que eu vou dizer agora ainda é meu. Viu? O celibato não é o estado normal do homem. O celibato não é normal. O que é uma coisa normal? É o que é a norma. A norma é, não é bom que o homem esteja só. Tá certo? Mas Jesus também disse, não é? Há aqueles que nascem castrados, há aqueles que são castrados pelos homens e há aqueles que se castram, que vivem como castrados por amor do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. É pouca gente que entende. E no mundo como o nosso, cada vez menos gente. Escutem só, mas não é o normal. Então escutem, para depois não dizer que a igreja enganou vocês. O celibatário será sempre um homem de coração ferido. Viu? Se vocês entrarem nesse negócio mesmo, saibam, vocês terão sempre, até morrer, o coração ferido. Terão uma carência em vocês. E porque esse bicho é uma carência, cuidado. Cuidado. Porque a carência nos deixa frágeis. Frágeis. Por isso, escutem só. Aí agora eu vou dizer a frase do bispo. Ninguém consegue ser celibatário. Depois eu vou explicar a frase, viu? Ela é meio doida. Se não tiver vida de monge. O que quer dizer isso?
se não tiver uma vida disciplinada.